Salve, salve galera, chegando aqui na Motorsport TV Brasil no YouTube com mais uma entrevista especialíssima. Eu, Carlos Costa, na companhia de Isa Fernandes. Abrindo pra geral, vocês já veem ninguém mais, ninguém menos que Lucas de Grassi conosco. Olha, eu acho que o timing é o ideal, hein, Lucas? Depois do EP de São Paulo, que abre a nova temporada da Fórmula E, você, inclusive, sendo responsável pelo debut de uma nova marca na categoria elétrica. Obrigado pela presença, por ceder seu tempo aqui com a gente. Eu que agradeço, obrigado pelo convite mais uma vez aqui. É muito legal participar do podcast de vocês. Isa, você esteve nos representando no AMB, queria que você já mandasse a primeira sobre o evento, enfim, essa nova temporada que se inicia. Lucas de Grassi aqui conosco. Lucas, a gente esteve lá no AMB esse fim de semana e você falou, né, durante as entrevistas ali pós a corrida, que você tinha uma expectativa boa, né? Dava para salvar alguns pontinhos e acabou que essa corrida durou muito pouco, né? Como é que você faz um balanço do seu fim de semana de expectativa e realidade do que foi? Olha, de uma forma geral, até a corrida foi bom. Por quê? Eu não esperava que eu ia ficar 1/10 dos duelos logo na primeira etapa. O carro está muito cru ainda. A Porsche, Jaguar, Nissan, eles estão desenvolvendo esse carro já faz uns 4 anos, desde antes da geração 3. E o carro é essencialmente o mesmo, né? O Gen 3 Evo, mas é basicamente o mesmo carro da Gen 3, só mudou agora que a gente pode usar o motor dianteiro e mudou o pneu. Então, assim, a gente tem muito de software para desenvolver, muito de setup, muito de vários controles do carro que não estavam... por exemplo, a gente tem um sistema de controle de tração, pode ser usado no carro de Fórmula E, e o nosso sistema, porque a pista de São Paulo era muito ondulada, a gente não podia usar. Então só isso você já perde alguns décimos de segundo. Então ter feito a classificação, ter ficado 1/10 ali do quarto lugar, que são os duos, ter ficado em geral no meio do bolão ali, foi algo positivo. Eu achei que a base tá boa. Mas obviamente daí depois na corrida foi um erro meio primário que aconteceu ali, que acabou com a corrida, e mesmo assim, se a gente tivesse continuado na corrida, daí eu acho que a chance de fazer vários pontos, até beliscar um pódio ali, era viável. Você até chegou a comentar que eu mesmo te perguntei se tinha acontecido algum problema. Assim, você explicou que não foi, na verdade, um problema, né? Vocês ali optaram por salvar alguma especificação que você me explicou, mas eu não consegui entender direito, então, por favor, explique pra gente. É uma pena o que aconteceu. Aconteceu o seguinte, eu estava no Attack Mode e a gente já tinha usado o Attack Mode nos treinos, e o Attack Mode você vai muito mais rápido, então os bumps da pista fazem o carro saltar alguns centímetros do chão. Quando o carro salta, imagina que o motor está empurrando o carro. A hora que o carro salta, a roda sai de giro. Então você tem alguns sistemas de proteção que faz o motor cortar o torque para o motor não sair de giro, né? O motor de um Fórmula E, ele gira mais ou menos uns 25.000 RPM, e se ele sai do chão com a roda, ele sai de rotação e pode quebrar o motor fisicamente, o motor pode explodir e quebrar. Já é RPM nesse contexto. Então, a gente nos treinos teve um probleminha desse, consertou, mas na corrida, o que a gente não calculou, quer dizer, não é impossível calcular, mas a gente não tinha experiência, quando eu estava no vácuo do Buemi, porque não tinha pressão aerodinâmica, eu saltei um pouco mais do que quando eu tô sozinho no treino. No treino você não tá no vácuo. Sim. Então eu tava passando o Buemi aquela hora, o carro saltou um pouco mais, entrou dentro de uma faixa de rotação do motor, na qual ele tem essa proteção dele. E ele desliga o motor. Ele entrou num sistema, um modo de segurança. Um anti-stall, algo que vai. Tipo um anti-stall. E daí eu sou obrigado a parar o carro, resetar o carro, ir para P0, P1 e sair de novo. Quando isso acontece, que o motor desliga, a gente tem um sistema de freio de emergência no carro. O carro não tem freio mecânico, o Fórmula E. Ele tem o freio só do motor. Se o motor desliga, você fica sem freio. Entendi. Você pode bater. Sim. Então, para isso acontecer, a gente tem você pode usar o freio mecânico do carro uma vez. Como se fosse um airbag. Sim. Então, quando o motor desliga, aciona para você conseguir parar o carro sem um acidente. E se isso aciona uma vez, você não pode voltar para a prova porque você não tem ele de novo. De novo, tá. Então o que aconteceu? O motor desligou por causa dessa alta rotação. Eu tive que parar o carro, acionei esse freio para não bater no muro lá 250 por hora. Tive que resetar o carro e voltei para o box. Então foi assim, algo que é totalmente contornável. É só mudar o sistema de segurança que agora a gente já sabe o que fazer. Mas foi uma pena, porque, primeiro,
Eu acho que a gente estava super bem na corrida, o carro estava bom e a corrida foi um caos. Sim. Então, assim, é uma oportunidade perdida, que a gente estava... Naquela hora, eu tinha acabado de passar o Sunbird, que terminou em quarto. O Sunbird, ele estava na minha frente, o pneu dele furou. E ele foi pro box, eu estava exatamente na frente dele. Então, assim, a possibilidade de a gente ter terminado ali entre os top 5 Era muito grande. era muito grande. Então, a gente perdeu uma oportunidade importante de marcar ponto. Isso me deixou muito frustrado, tal. Obviamente, eu tava puto no sábado, menos puto ontem, e menos puto hoje. Que bom. E agora, voltando ao normal, para consertar isso aí e ver o que o México vai trazer pra gente. Mas olhando assim pelo copo, né, meio cheio, é algo simples e que provavelmente, né, a possibilidade de se repetir é pequena, né? Já que vocês agora entenderam o que aconteceu. Melhor do que se fosse algo extremamente complexo. A pista de São Paulo é a mais complexa da temporada. Por quê? É uma pista que você tem a potência média muito alta, porque você tem retas longas. A temperatura estava extrema, o asfalto estava 55 graus, a temperatura do ar estava 36. Sim. Então o motor ele já fica estressado. E além de tudo, ela é muito ondulada. Então os sistemas de controle do carro tem que estar Bem alinhado, bem né? alinhados. O melhor seria pra gente que essa pista fosse a última, não a primeira. Então, assim, todas as próximas pistas, México, Jeddah, mesmo Mônaco, são muito mais fáceis de acertar o carro do que São Paulo. Você tem menos problema de temperatura, menos problema de várias coisas. Então, O próprio bump, né? o próprio bump. Então, assim, foi um wake-up call. Foi algo que, assim, acordou a equipe e falou, galera, a gente precisa se organizar melhor para conseguir, porque a gente tem um potencial bom. Então, eu acho que a tendência é melhorar, quer dizer, a gente Uma crescente, né? conseguir melhorar daqui para frente. Mas você falou que partiu de um ponto bom, a julgar pelo déficit de desenvolvimento em relação às outras marcas, notadamente com foco no powertrain. Primeiro, eu queria que você explicasse como é que funciona essa divisão, né? A equipe Abit, Lola e Yamaha, powertrain, software, como é que isso está sendo trabalhado e o que já dá para dizer que há de ponto forte e ponto fraco no projeto, Lucas? A Abit é a equipe operacional, então os engenheiros, mecânicos, são todos da Abit que eu já trabalhei o ano Eu passado. ia perguntar que talvez você conheça da primeira passagem. Isso, da primeira passagem, o meu engenheiro é o mesmo, tal. Então, assim, já é o pessoal que eu conheço muito bem. A Abit comprava o powertrain da Mahindra. E agora saiu a Mahindra, entrou a Lola e a Yamaha para fazer o powertrain. A Lola e a Yamaha têm uma parceria técnica para produzir o powertrain. Então a Lola desenha o powertrain e a Yamaha desenvolve o motor e o inversor e todos os... E tem uma outra empresa que faz o software também. Então, mas basicamente assim, a Lola e a Yamaha fazem o trem de força. Então a Lola e a Yamaha hoje em dia compraram a licença da equipe, então a equipe é Lola e Yamaha e a Abit opera para eles. E é a primeira vez que a Yamaha, depois de muito tempo, entra numa categoria de 4 rodas. Então, assim, tem muito que desenvolver, muito que melhorar a comunicação entre Japão, Inglaterra e Alemanha. Precisa alinhar. É igual um time novo de futebol. Você pode colocar ali 11 jogadores que nunca jogaram juntos. Você precisa entender o que o cara tá pensando. Quando o cara corre, você já sabe que você vai lançar. Tem todo esse entrosamento que precisa acontecer, que requer tempo. Então, acho que, como eu falo, a base é boa, significa o quê? O hardware tá mais eficiente, mais leve. Você vê que os números estão melhores que a gente tinha nos últimos 2 anos. Não estão tão bom quanto Porsche e Jaguar ainda. Eles estão um pouco na frente. Mas se a gente desenvolver o software e desenvolver o setup do carro no nível bom, a gente vai poder brigar em algumas corridas com eles. Que já é acho que um grande avanço, considerando que houve um delay aí, o desenvolvimento começou anos depois. Sim. Você entrou já no tópico que eu queria puxar, que é quem está um pouco à frente em termos de... Porsche e Jaguar. A Nissan não chegou ainda nesse patamar? Que teve bastante gente falando bem da Nissan nessa virada de temporada. Então, tá todo mundo muito mais perto. Se eu tivesse que escolher um powertrain, digamos assim, para correr, hoje eu escolheria o da Porsche. Eu acho que eles estão um pouquinho na frente. Mas a corrida é tão caótica que eu acho que, assim, apesar dessa pequena diferença de performance, se você faz uma coisa estrategicamente boa e executa bem, você consegue... É mais importante isso do que a diferença de powertrain.
Os carros estão muito perto. Como eu falei na classificação, eu fiquei 1/10 do duelo. Fiquei na frente do Müller, com o powertrain da Porsche, por exemplo. Piloto de fábrica, praticamente. Tiveram Piloto de duelos. equipe do ano passado, com o ótimo piloto. Entendeu? Então, assim, às vezes você consegue... A diferença não é grande, igual de Fórmula 1, que é impossível, se você tá numa Sauber, andar com uma McLaren. Não é. Décimo é muito pouco. Dá pra andar ali. E numa pista que o piloto faz muita diferença também, porque você tem pouquíssimo treino. Você chega lá no AMB, você tem literalmente 10 voltas rápidas no primeiro treino, 10 voltas rápidas no segundo treino. Classificação corrida. Classificação são 2 ou 3 voltas rápidas e corrida. Então, assim, você tá no limite, mas se me dessem mais uma semana para eu treinar lá, provavelmente eu iria, todo mundo, não só eu, Lógico, mas é aquele piloto que se adapta mais rápido também. Mas o quanto que isso, digamos, distorce esse décimo? Não sei se eu me fiz entender. O piloto, É você difícil. é um dos melhores pilotos. É difícil. Você é campeão da categoria. Quanto que você aproximou mais? Primeiro, obrigado pelo elogio. Eu fiquei 4 décimos na frente do Maloney nessa classificação. Bom piloto, seu companheiro de equipe. É, rápido. Ele ainda precisa amadurecer bastante Natural. na corrida e tal, mas ele é rápido. Nos testes de Harama ele foi mais rápido que eu e tal. Mas aqui, como por causa desse fator de você precisa andar no limite, perto do muro, não pode bater, os rookies Ficam mais Ficaram- assustados. ficaram para trás na classificação. O Barnard, que terminou em terceira corrida, acho que ele classificou em 18º. É, ele tava lá atrás. Entendeu? Então, assim, ele é um cara rápido também. Se você botar ele numa pista que ele já conhece, ele vai andar na frente. Desde a época do kart, bem rápido. Ele é rápido, então ele tá lá bem. Então, assim, a dinâmica do final de semana cria mais possibilidades aleatórias do que as diferenças de powertrain. Mas, na média, obviamente, você tem uma equipe mais bem estruturada, erra menos de software, que eu expliquei e tal. Obviamente, você vai ter uma posição final do campeonato grande. Então, acho que assim, se a Lola não terminar o campeonato nas últimas 2 posições de construtor, já é algo positivo. Porque só tem equipe boa. Tem 10 carros, tem 6 carros da Porsche, 4 da Jaguar, 4 da Nissan, e 4 da DS Penske, 4 da DS, Maserati e DS. Então, assim, não tem nenhuma equipe média. A missão é ficar na frente da Kiro e quem mais? Aquilo tem o porta da Porsche. Já Mas é é difícil. uma operação... Então, ficar na frente da Kiro e da Mahindra é algo viável. Mas a Mahindra, de novo, bem, eu classifiquei na frente do De Vries classificou em último. Mas Mortara classificou bem. o Mortara classificou bem, mas, de novo, por causa daquela situação toda, eles terminaram ali em quinto e sexto, fizeram muitos pontos. Então, vamos ter que ralar aí para conseguir terminar na frente da Mahindra e daquilo que eu acho que é onde é algo viável. Se a Maserati vacilar, se uma DS vacilar ou tal, a gente consegue terminar ainda na frente, mas assim, talvez a Envision também. Mas, na realidade, eles estão bem mais envolvidos que a gente. E olhando daqui pra frente, puxando pelo calendário, tem alguma pista, evento que vocês vejam como mais auspicioso para a equipe? Não, acho que não. Acho que Vai ser cada treino ali afinando. cada corrida vai ser uma batalha ali. Aliás, uma curiosidade, como é que vai ser o traçado de Homestead? Não tenho ideia. Não falaram pra vocês ainda? Provavelmente já falaram, mas o meu foco era 100% São Paulo. Agora eu volto para a Europa semana que vem, já preparar, a gente faz o debrief de São Paulo, né? Então eu vou pro simulador fazer a correlação da pista e do que aconteceu esse final de semana no simulador e já preparo o México. Então a cabeça é México e São Paulo. Por isso que eu nem sei o traçado, mas já devem ter liberado, eu acho. O que eu andei lendo é que independentemente de ser uma das 2 opções aventadas, vai ser o traçado mais longo. Então, vamos ficar de olho, né? Tem muito fã da NASCAR curioso pra ver como é que vai ser essa corrida. Mas eu Gira queria... um oval de Fórmula E. Pois então, Ia ser 10 wide. Não ia nem ser 3 wide. a gente tava discutindo isso com o nosso glorioso Eric Gabriel antes de descermos aqui. Exímio fã de NASCAR. Exatamente. Mas, Lucas, falando um pouquinho sobre esse Gen 3 Evo, né? A tração integral, embora nem toda a cavalaria, digamos assim, fazendo a proporcionalidade esteja liberado no eixo frontal, o carro tá mais robusto? O que mais tem de novidade, além de pneu e tudo mais? Olha, o fator limitante do Fórmula E o ano passado, ou nos últimos 2 anos da geração 3, foi o pneu da Hankook, que veio um pneu muito duro. Você podia andar literalmente o ano inteiro, fazer uma temporada com o pneu, Meu Deus. pelo que ele gastava. Porque era mais duro que essa mesa, o pneu. Então o pneu é um pouco mais mole,
Então, assim, já é um segundo melhor. O tração 4x4 dá uma diferença aí de uns 2 segundos por volta para a mesma potência. Não esquece que a gente tem tração 4x4, mas os 350 kW na classificação, o ano passado era só no eixo traseiro. Agora a gente tem 300 kW no eixo traseiro e 50 no dianteiro. Mas a distribuição melhor. Muito melhor, 2 segundos mais por volta mais rápido. Ele acelerava de 0 a 100 em 2.8, caiu para 1.8. Isso para quem não está familiarizado com a terminologia de quilowatt, seria proporcional a quantos cavalos? Multiplica por 1.31 porque é cavalo médio, né? Não é cavalo bruto. Não é cavalo pico. Tá. Quando você fala que um carro de rua ou um carro de Fórmula 1 tem cavalo, você fala o cavalo pico. No nosso caso é médio. Então, assim, dá 350 kW, dá uns 500 cavalos. Ah, tá legal, né? Médios, né? Então, assim, é equivalente a uns 700 cavalos pico. E o que limita eles liberarem essa tração dianteira full para vocês usarem? O que limita são 3 caras que sentam na mesa e resolveram não limitar pra gente, resolveram não tomar a decisão. Entendi. Não, obviamente tem Esse é um recado pro Longo, Dodge. não, já falei, o 4x4, eu encho o saco deles faz 7 anos. Eu falo, galera, o carro elétrico foi feito para ser 4x4. Daí a gente levou isso na FIA, a FIA falou, não, a gente não vai liberar 4x4 porque é mais fácil de pilotar. Daí eu vou lá na FIA e falo, galera, quem aqui pilotou algum Fórmula 4x4? Ou algum carro? Mas isso é o quê? O Tom Bases? Quem é o interlocutor? Não, é o comitê da FIA que toma conta do regulamento técnico esportivo ali. Eu falo, galera, vocês precisam fazer o carro elétrico 4x4. O carro elétrico foi feito para ser 4x4. Você pode botar um motor em cada roda, inclusive, se você quiser. Sim. E controlar com torque vectoring. O elétrico é feito para isso. Não, vamos manter o 4x2 que a gente quer ver o carro fazer drift. Sei lá, não existe uma explicação Lógica. razoável. E daí, finalmente, eles colocaram. Só que quando desenvolveram essa bateria, eles colocaram como máximo de potência que poderia extrair da bateria 350 kW. Porque inicialmente o motor dianteiro era só para recuperar a energia. E então agora eles resolveram mudar para ter potência também, então liberaram só 50 kW do motor dianteiro. Mas não tem motivo. O geração 4, o próximo carro daqui 2 anos, vai ter cerca de 1.000 cavalos médios e vai ser tração 4 integral o tempo todo. 1.000 cavalos média, coisa, hein? Vai ser mais rápido que o Fórmula 2 já. Bem mais rápido. E como gerenciar isso do ponto de vista da bateria? Aproveitando até então, o próximo tópico, o que é o Fast Recharge? O Fast Recharging, a gente já faz o Fast Recharging. Como é que eu vou explicar isso de uma forma voltar um pouco para trás? O que é o recharging da bateria? Né? Você adicionar energia na bateria. Quando você freia um carro elétrico, ele já carrega a bateria. É o mesmo tipo de carregamento do que se você conectar ele na parede. Então a gente já fazia o Fast Recharging, mas freando na corrida normalmente. A gente pode tirar das rodas, a gente pode gerar 600 kW de potência freando. Isso significa que está quase uns 850 cavalos de frenagem. Tanto que na corrida, como eu expliquei, a gente não usa o freio mecânico. 100% da energia você recupera. Então, isso é interessante porque a nossa bateria do Fórmula E, ela é super pequenininha. Ela é menor do que um Dolphin Mini, a bateria do Fórmula E. Caramba. Ela tem 38 kWh. Só que, por o carro ser tão eficiente na aceleração e tão eficiente na desaceleração, a gente usa na etapa de São Paulo 120 kWh. Porque imagina que a gente usa, sei lá, 2, recarrega 1,5. Usa mais 2, recarrega 1,5 por volta. Então, no total, dá quase 120 kWh para uma bateria de inicialmente com 38. E a gente já carrega ela nas frenagens a 600 kW. Então, o que eles fizeram? Simplesmente agora criaram um sistema que você vai parar no box e carregar o carro a 600 kW com um carregador extra no pit stop. Isso coloca 10% da bateria em 30 segundos. Então, imagina que se essa tecnologia for para os carros de rua, você vai conseguir carregar o seu carro de rua em 4 minutos. Bem rápido. Bem rápido, o tempo que você demora para abastecer. Então, a ideia por trás é ajudar a desenvolver essa tecnologia para lá e no futuro para as ruas. Você precisa de um aparato de energia elétrica. Você precisa de uma fonte que libere os 600 kW, senão você não consegue. E também você precisa de uma bateria que aceite isso. Tipo, não dá para você carregar com 600 kW a bateria de um celular. Então, assim, você precisa ter... Mas, assim, a tecnologia está indo para esse lado.
Muito provavelmente essa tecnologia de 600 kW de carga e descarga, ela vai provavelmente para drone primeiro. Então para aqueles, sabe, aqueles helicópteros Sim. tripulados, que você vai uma ou duas pessoas dentro, o eVTOL. Provavelmente aquilo vai precisar desse tipo de tecnologia, que você precisa decolar com muita potência, você precisa parar no heliponto, recarregar rápido e voar de novo. Então para esses tipos de veículos eu acho que vai vir primeiro. Porque carro vai aumentar, a autonomia já está aumentando muito. Você praticamente não vai precisar de uma recarga tão rápido. Mas vai ter disponível, eu imagino, em alguns postos. E a bateria está evoluindo muito rápido. Então, assim, o próximo passo de bateria é bateria de estado sólido. Não é a bateria de lítio-íon, ela é de lítio, mas com a parte líquida da bateria, que transfere os íons do catodo para o anodo, sendo um pouco mais nerd, um pouco mais... No sentido da aula de química. Ela vai ter um gel, não vai ter um líquido. E o que faz a bateria pegar fogo é a evaporação, é a ebulição do líquido, não é a bateria em si. Então, quando você tem uma bateria de estado sólido, você pode perfurar ela que ela não pega fogo. Olha só. Então, assim, o próximo passo é uma bateria muito mais energeticamente muito mais densa. Ela não tem ciclo, ela tem menos limitação de ciclo, você pode carregar ela 10 mil vezes. Então ela não perde mais igual o celular que vai perdendo carga. Isso impacta no E ela não descarte pega também. mais fogo. Então esse é o próximo passo das baterias. E esse é só o próximo passo. O limite teórico de desenvolvimento de bateria é 100 vezes o que a gente tem hoje, assim, em termos de capacidade de carga. E gasolina, para ter uma referência, a relação atual de gasolina para elétrico é mais ou menos 1 quilo de gasolina se equivale a 30 quilos de bateria, na média. Em termos de quantidade de energia armazenada. Como a bateria pode evoluir facilmente mais 30 vezes, em algum momento vai ficar 1 para 1. Só que o motor elétrico ele é 99% eficiente, o nosso motor de Fórmula E 98, 99. E o motor a combustão, mesmo com tecnologias mais extremas possíveis, ele nunca vai passar de uns 50, 55. É inerente ao motor a perda de energia. É inerente à tecnologia de desenvolvimento. É totalmente ligado às leis da termodinâmica Sim. que causam esse limite da combustão do ciclo alto. Lucas, você já deve ter ouvido essa pergunta 1000 vezes, mas aproveitando o gancho nerd aqui, eu queria te perguntar outra vez sobre as regras de 2026 da Fórmula 1, com esse novo motor, Sim. unidade de potência 50% elétrica, 50% a combustão. Enfim, você acha que a categoria vai no caminho correto? E aqui eu não pergunto da perspectiva de competição entre Fórmula E e Fórmula 1, porque eu acho que são Propostas produtos diferentes para o fã do esporte a motor. Você Sim. tem propriedade para falar das duas. Enfim. Eu concordo também. Eu acho que, inclusive, eu sou a favor de voltar a V8, V10 na Fórmula 1 com combustível sintético. Muito mais do que fazer essa mistura que eles estão fazendo agora. Frankenstein Porque regulatório. é bizarro, eu vou explicar com um pouco mais de detalhe. Mas quando lançaram as regras, obviamente, meu foco é Fórmula E, eu não sabia exatamente, liguei para o Ricardo Penteado, que foi o engenheiro-chefe Nossa, estrela aqui do desenvolvimento canal. Lá eu falei, Ricardo, eu estou escrevendo um artigo para Autosport, me conta aí. Daí ele falou, Lucas, faz o menor sentido, eles tiraram a taxa de compressão, então o motor de 2026 é menos eficiente que o atual. Caramba. Eles têm coisas simples, assim, por exemplo, válvula de geometria variável, que tem no Cadete, de 95 já tinha. Por quê? Você consegue variar o intake de combustível e você aumenta a eficiência do motor. A Fórmula 1 proibiu isso. Então, os motores atuais não têm a válvula variável. Então, você precisa fazer todo um sistema de acústica para a onda de choque da entrada do combustível entrar na hora certa. É super complexo. Basicamente, eles criaram complexidade para tirar uma coisa que já existia. Sendo que isso nunca vai ser usado no carro de rua. Um exemplo. Então, assim, os motores de 2026, eles são, de uma forma geral, eles são menos eficientes que os motores atuais. Eles perdem o KERS do turbo. Então, tem um turbo lag gigantesco. E Que seria o MGUH, no caso. que é o MGUH, que era o turbo, tinha um motor elétrico no turbo, que ele tanto funcionava para gerar energia quando tinha gás de escape e você não estava usando o turbo, como o motor elétrico acelerava o turbo para jogar ar e combustível no motor para não ter o lag do motor turbo que a gente Convencional. conhece. Convencional, que se acelera, demora 1 segundo para 2 segundos para acelerar. Aí, gente. Por isso vem os biturbos para dar uma consertada nisso. Exato. Enfim. E
ou manter a pressão, né? Tem vários jeitos de manter isso aí, só que você perde eficiência fazendo isso. O Audi, inclusive, o nosso lá de Le Mans, que era diesel turbo, tinha um lag gigantesco, assim, um lag, você entrava na curva, às vezes tinha que acelerar antes de virar na curva para o motor começar a acelerar na saída. Meu Deus. Enfim. Então, um motor novo, ele tem 50% combustão e 50% elétrico. O elétrico da Fórmula 1 agora, em 2026 vai ter 350 kW, que é exatamente o nosso motor traseiro. Então, você imaginar que o carro de 2026 da Fórmula E vai ser 50% motor elétrico traseiro, 50% motor elétrico dianteiro. O da Fórmula 1 vai ser a mesma potência, só que você tira o motor dianteiro e coloca o motor a combustão atrás também. Então os dois vão ter 700 kW. Só que a Fórmula 1 tem um 50-50 a combustão. E isso torna o carro mais eficiente do que ele é hoje. Mas não porque o motor melhorou, mas porque você tem mais elétrico dentro. Só que a Fórmula 1 gasta muita energia. Pra você ter uma noção, pessoal que está acompanhando a gente, a única pista que a gente corre junto, que é Mônaco, a energia gasta de um Fórmula 1 em 2 voltas faz a corrida inteira do Fórmula E. 34. Então, assim, gasta muito mais energia, gasta 17 vezes mais energia para andar 15 segundos mais rápido. Então, a Fórmula 1 gasta muita energia. Então, você precisa do motor a combustão para tirar essa energia da gasolina. E o que vai acontecer? O motor a combustão só, ele tem pouca potência. Ele vai ter aí 450 cavalos para um Fórmula 1. É pouco. Que é pouco. Então, o que vai acontecer? Você vai sair de uma curva, imagina Monza, tá? Você vai sair da primeira chicane e vai acelerar. O motor a gasolina vai acelerar com 350 kW. O elétrico também. O carro vai acelerar com 700 kW. Só que o motor elétrico, a bateria do Fórmula 1 é muito pequena. É uma bateria de híbrido. Ela vai consumir aquela bateria super rápido. Então, antes de entrar depois saindo na chicane, antes de entrar naquele curvão ali de Monza, já vai cortar o motor elétrico, porque acabou a eletricidade. Vai dar uma estancada no carro. Daí vai sair de 700 kW para 350. Vai sair de 1.000 cavalos para 500 cavalos. Então o carro vai acelerar assim, cortou o elétrico, vai ficar com 500 cavalos de combustão. Daí que vem a parte interessante. A próxima frenagem, na próxima chicane, você vai precisar recuperar essa eletricidade para conseguir acelerar de novo com 1.000 cavalos, porque senão você vai ser ultrapassado por todo mundo. Então, antes de você frear, o motor elétrico vai entrar contra o motor a combustão. Então, o motor a combustão vai continuar produzindo 350 kW. Só que o elétrico vai começar, ao invés de ele ajudar a combustão, ele vai ir contra a combustão para começar a carregar a bateria. Então, como se estivesse fazendo um motor forçado. Só que a resultante disso é 0 cavalos. Então, o carro vai estar como se ele estivesse em marcha neutra. Para o leigo entender, o que é esse contra que você disse? Para o motor gerar eletricidade, ele precisa ter alguma coisa girando ele com 350 kW. Que é igual o MGU-K, como se fosse o KERS. Só que ao invés de você estar freando, o motor a combustão está acelerando ele. Vai ser um dínamo. Um gerador, literalmente. Só que o carro vai estar com 0 cavalos. Ele não está freando ainda, ele não chegou na frenagem. Calma que vai chegar na frenagem. Aí vem o KERS. Não, já é o mesmo KERS, é o mesmo motor. Sim. Só que daí quando ele começar a chegar na frenagem, ele começar a frear, o começo da frenagem, você consegue gerar 350 kW no motor traseiro. Então o motor a combustão vai diminuir. A hora que você encostar no freio, ele corta o motor a combustão e toda a energia, a velocidade do carro é usada no motor traseiro para continuar carregando a bateria. Só que quando o carro começa a desacelerar e ir mais devagar, não consegue mais produzir 350 kW de eletricidade. Daí o motor a combustão vai reacelerar durante a frenagem para compensar o que o carro não consegue produzir de eletricidade, para conseguir carregar ele o máximo possível. Para sair da curva. Para sair da curva. Que caos. E a hora que você acelerar, sair da curva de novo, vai acontecer a mesma coisa. Você vai acelerar com 1.000 cavalos, depois vai cortar e depois você vai entrar na reta. Então, assim, a reta, a velocidade máxima da Fórmula 1, provavelmente não vai ser no final da reta mais. Isso num cenário como Monza, que é a pista mais rápida. Em alguns cenários, eu ainda não parei para pensar exatamente todos os cenários, mas o jeito que a coisa vai acontecer vai ser bem esquisita.
Você vai ter o motor a combustão indo contra, sendo um gerador, você vai ter o elétrico, enfim, é algo totalmente diferente do que acontece. Esse tipo de tecnologia você não usa nas ruas, é uma coisa super específica. E eles só estão fazendo isso para falar que o motor é mais eficiente. Para atrair as montadoras. Para atrair as montadoras. Só que assim... Só que não tem transferência de tecnologia. Zero. O motor é mais simples. O motor é menos eficiente do que o motor atual, o combustão. E existem várias tecnologias que você pode transformar esse motor mais eficiente, só que a Fórmula 1 não deixa as montadoras usarem. E tudo bem, vai usar combustível sintético. Se for usar combustível sintético, na minha opinião, o combustível sintético ele é carbono zero. Ou se você usar um combustível feito de etanol, por exemplo, também ele é carbono zero. Tese e fuels já vão deixar net zero em 2030. Então você não precisa de todo isso aí só... Fernália. Teoricamente o carro ficou 7 segundos mais lento. Bem complexo. E caro. Bem, os carros vão ser menores, tal, tirou um KERS e tal, mas vai mudar bastante a dinâmica da Fórmula 1. Eu ia perguntar justamente do lado do custo, porque a grande crítica ao regulamento que vem desde 2014 também é o custo e desenvolvimento de, sei lá, um MGU-H. O motor é mais barato. Que não é usado na rua. O MGU-H não faz sentido. Aí que tá. O MGU-H, desde a época que saiu o MGU-H na Fórmula 1, eu já era contra, porque a gente 10 anos atrás. A gente já tinha testado isso em Le Mans. E em Le Mans não fazia sentido. Era melhor pegar essa energia e colocar no KERS do que ficar usando essa energia no MGU-H. Porque para Le Mans é muito importante se você consegue fazer uma volta a mais ou menos. Então era melhor pegar essa energia extra e usar para fazer uma volta a mais do que ficar usando no MGU-H. Então não funciona. Pode funcionar para um carro de alto luxo tal, para não ter o lag do turbo. Mas em larga escala... Mas em larga escala não deixa mais eficiente. Então as regras vão mudar bastante. Isso vai... E eu acho que isso é positivo para a Fórmula E. Porque é o seguinte, uma montadora que tem interesse de melhorar a eficiência do motor elétrico do Fórmula 1 pode usar a tecnologia da Fórmula E e vice-versa. Então pode ser que tenha, sei lá, imagina assim, a Ferrari, ou sei lá, a Mercedes tem a Fórmula 1 e pode ter uma montadora que é outra paralela da equipe na Fórmula E que pode usar a mesma tecnologia para as duas categorias. Eu acho que isso é algo positivo. Enfim, eu não sou contra o regulamento, mas vai mudar bastante a dinâmica e o propósito não está claro por que eles fizeram isso. Do ponto de vista de discurso, eu acho que está claro, né? Para bom entendedor... Mas, Isa, a gente citou aqui Rico Penteado, ele tem urticária quando comenta sobre isso. Nossa, terrível. Quer matar o Rico de raiva é falar desse motor. Ele, nos telemetrias, fica possesso quando fala sobre isso. E ele alertou também para a situação difícil da Audi, que agora vai ter o Bortoleto. Acho que você tinha alertado sobre isso Já também, na última vez que eu vim aqui, eu recebi umas críticas ainda por cima. De novo, só para deixar claro, para quem fica me criticando, eu não tenho... a minha análise da Audi é uma análise técnica financeira. Eu tenho o maior carinho pela marca. Eu fiquei 10 anos na Audi. O que eu quero é que eles se deem bem. Sim. O problema é que é complicado. Está numa situação complicada a estrutura ali da equipe. E eu acho que o ano que vem já o pessoal tem que ter calma com o Bortoleto, porque é a pior equipe do grid. Eu sei porque eu fui na Virgin, a minha equipe era a pior do grid, eu sei exatamente como proporcionalmente era proporcionalmente bem pior era, do proporcionalmente que a era muito pior que a Sauber. Exatamente. Mas eu sei como é andar lá atrás, motivação e tal, é difícil. E se for eu acho que o que ele tem que fazer é mostrar o serviço ali da melhor forma possível e tentar escapar para uma equipe média ou melhor assim que possível. O quanto antes, né? O quanto antes. Essa seria a minha visão para ele como piloto, fazer o trabalho dele lá, ser melhor companheiro de equipe, mostrar que ele tem talento e tem competência para estar lá na Fórmula 1, e daí e fazer igual o Leclerc fez, ficar um ano ali na Marussia, tal, na Sauber, no caso do Leclerc, né? Mas, é que a Sauber era, guardadas as proporções, júnior da Ferrari, né? Ele já estava no caminho. Em tese, o caminho é a própria Sauber Audi, no caso do Bortoleto, agora que ele sai da McLaren. Mas você citou o companheiro, eu queria te perguntar sobre isso exatamente, Lucas. Da vez que você veio aqui anteriormente, Bortoleto não estava confirmado, agora não só está confirmado, como é campeão, de Fórmula 2, Fórmula 3. Legal. Em sequência, emulando Oscar Piastri, o próprio Leclerc e o George Russell.
Nico Hülkenberg. Quão desafiador você acha que será pro Bortoleto? Claro, fazer futurologia é difícil, mas considerando as qualidades que a gente viu do Bortoleto, o que você já sabe do Hülkenberg e todo mundo da Fórmula 1 sabe, do ponto de vista até da relação, me parece ser um piloto duro, competitivo, mas que não vai fazer nenhum caos interno. Como é que você vê esse desafio na garagem? Primeiro, parabenizar o Gabriel, porque ele ganhar no primeiro ano é super difícil. Eu sei porque eu passei por isso, eu fui para a Inglaterra, corri de Fórmula 3, o que a galera vê lá no documentário do Senna, que foi morar lá na casa, lá no interior da Inglaterra, e eu passei exatamente por isso. E é difícil no primeiro ano, porque você tem pouca experiência, você pega a gente com 2, 3 anos na categoria e tal. Então ele ter feito esse feito foi algo extraordinário. Eu acho que eu conhecia pouco da carreira dele até ele ter entrado na Fórmula 3. Ele nunca foi outstanding, nunca foi. Ele não ganhava tudo nas categorias de base. Não em quinto, sexto, mesmo no Acho que kart. antes da Fórmula 3 o maior brilho foi o kart mesmo. Então. Freca e Fórmula 4 foram um pouco difíceis. O próprio Dudu falou que na Freca, né, eles passaram por momentos extremamente complicados que eles acharam que iam desistir mesmo. Falaram assim, a gente veio aqui pra isso, pra tomar 1 segundo por volta. Então, eu acompanhava um pouco, mas eu nunca achei que, assim, achava que ele era bom, mas não... Mas Bin ganhar a Fórmula 3 e Fórmula 2 foi um feito extraordinário, tanto que só esses outros pilotos de alto nível ganharam. Então, parabéns, eu acho que ele, dando sequência nesse comentário, eu acho que ele vai andar na frente do Hülkenberg. Eu espero que pro meio do ano ele já comece a andar na frente do Hülkenberg. O próprio Alonso destacou ontem que, na visão dele, dos rookies que estão chegando no ano que vem, ele é o melhor, e ele deixou um recado, falando que a galera precisa se lembrar ao longo da temporada que ele não vai ter as mesmas condições de trabalho em relação ao carro que os outros, mas que quando ele tiver, ele vai continuar mostrando que ele é o melhor dos rookies que vai chegar o ano que vem. Os rookies que vão chegar o ano que vem, quem são? O Bergman, o Durham, que já estreou, né? E o Antonelli. O Antonelli tá um ano para trás, né? Então é difícil. Eu acho que o Antonelli tá indo cedo demais, inclusive. Sim. O Antonelli nem fez nem Fórmula 3, né? Foi direto da Freca lá, sei lá. Pra Fórmula 2, da Freca pra Fórmula 2. O Jerome D'Ambrosio, que foi na Mercedes lá, ele tomava conta dos pilotos jovens da Mercedes, foi meu companheiro, ele bem meu amigo, e depois foi meu team principal quando eu tava na Venturi correndo. Ele falou que o Antonelli é muito, muito bom mesmo, assim, ele considera o Antonelli super bom. E agora ele foi pra Ferrari, né, o Jerome. Sim. Ele tá lá junto com o Vasseur, o braço direito do Vasseur. E eu acho o Bortoleto, de todos esses nomes que a gente citou, a minha impressão é que, sem dúvida, o Alonso tem razão, ele é melhor que esses outros rookies. Eu acho o Bortoleto melhor que o Colapinto, que Bergman, que Dohan. Me mostrou na pista isso. Eu acho que factualmente mostrou na pista isso. O Antonelli tem que esperar um pouco para ver. O Antonelli eu não sei direito. Até agora, muito bom piloto, mas o Gabriel fez um melhor trabalho que ele, sendo rookie também. Mas Sim. É rookie com diferença de experiência. Você está comparando meio maçã com laranja ali. Então tem que esperar um pouquinho. Mas eu acho que o Gabriel tem total capacidade de representar bem o Brasil. Agora, de novo, precisa do timing bom, precisa estar na equipe certa, no lugar certo. Mas eu acho que, dado umas condições boas, ele tem total capacidade de ficar aí na Fórmula 1 e fazer uma carreira longa e brigar por vitórias e títulos, sem dúvida. Você falou das condições, queria explorar isso contigo numa perspectiva dupla, Lucas. O piloto, o que ele tem que fazer, e o público. Você bem lembrou, hoje em dia acho que a maioria do pessoal mais jovem que assiste a Fórmula 1 não lembra o que era Virgin em 2010. Eu lembro razoavelmente bem. E proporcionalmente a Sauber era bem pior. O que o piloto tem que fazer nesse contexto é meio que fazer o próprio trabalho, beleza, mas ao reajustar o mindset, porque ele pegou a Trident competitiva na Fórmula 3 campeão, pegou a Invicta na Fórmula 2 competitiva campeão. Agora ele vai para a equipe que praticamente zerou o campeonato desse ano na Fórmula 1. E o público? Como avaliar com parcimônia? E você conhece bem o público brasileiro, que não é assim, muito paciente. É zero paciente, né? E é um público que o brasileiro no geral, né? Ele idolatra muito o ídolo, o Guga e tal, mas ele não acompanha o esporte, né? Então, se o cara é número 10 sei lá, o Bruno Soares, o cara foi o número 1 de duplas, a galera nem sabe quem é. Sim.
Entendeu? E é um cara que, pô, foi número 1 de duplas, ganhou torneio e tal. Baita tenista. Baita tenista e tal. A galera, sei lá, o pessoal não acompanha. Então o brasileiro, eu acho que ele tem que ter um pouco de paciência com o Bortoleto. E o Bortoleto tem que focar no trabalho dele de curto prazo ali. Ele focar em ser o melhor, extrair o máximo do Hülkenberg, começar a andar na frente do Hülkenberg, trazer a equipe para ele, focar no dia a dia. E é muito fácil perder, porque aconteceu comigo isso, é muito fácil você perder a motivação, né? Cara, na Fórmula 1, quando eu entrei na Virgin, eu passava, eles fizeram o cálculo do tanque do combustível errado, a gente tinha que terminar eu tinha que terminar a corrida com 17 quilos no tanque. Então, e eu já passava do peso, porque eu sou um piloto pesado. Eu peso com um kit completo, com macacão e tal, 79 quilos. E na época da Fórmula 1 não tinha esse limite de 80 quilos que tem hoje pro piloto. Então eu passava 20 quilos de peso, na média. O Glock andava 5 quilos acima do peso. Então eu entrava... Seu companheiro de equipe. Então eu entrava na pista já tomando 4 décimos de peso. E daí você se matava, eu me matava de treinar e comer. Eu consegui baixar meu peso de 79 para 78, 77 com kit. E daí começava a ficar doente, porque ficava com 6% de gordura no corpo. Então. E daí, para conseguir tirar peso, eu corria sem a palmilha da sapatilha. Eu tirava a palmilha da sapatilha. Eu tirava o zíper do macacão. Meu Deus. Para conseguir baixar o máximo de peso, porque aquilo faz diferença. Faz diferença. 1 quilo dá ali 2, 3 segundos numa corrida. E eu passava 20, mas não tinha muito que eu podia fazer, então eu fui no meu limite. E daí você faz esse limite, você sacrifica, você passa fome e tal. Chega na corrida, o cara fala, a gente esqueceu de consertar aquela asa, põe aquela mais pesada ali. Porra. Entendeu? Depois de 10 vezes isso, você começa a perder um pouco de motivação. Então, assim, por mais que seja difícil para ele ir de vencer para andar lá atrás do grid, tentar não perder a motivação, continuar com gente boa do lado dele, mantendo a cabeça dele ali alinhada num projeto maior que aquele primeiro ano dele na Fórmula 1. Essa seria a minha visão para um rookie que vai começar numa equipe, da pior equipe do grid. Então, e também tentar se blindar o máximo possível dos comentários negativos também, porque vai ter, sempre tem, né? O Ayrton Senna do Instagram, e do Twitter lá, do X. Ainda mais agora que a série do Senna saiu. Você tá lá na sobra, não consegue nem andar entre os 10. Tipo, sei lá, vai ter um cara Senna de Toleman em Mônaco conseguiu, e você... Exato. Então, assim, blindar desse tipo de perturbação aí. Mas eu acho interessante que é uma questão comportamental que pode ser dividida em gerações. A geração mais nova, e aí eu vou me incluir porque é uma geração que eu acompanho mais na internet, ela tá muito pé no chão em relação ao que ele pode conquistar com a Sauber. Então, assim, a gente vê muitos comentários do tipo, olha, se o Bortoleto terminar em P19, a gente já vai comemorar porque a gente já sabe que é o que dá pra fazer com esse carro. Então, eu acho que é interessante observar esse tipo de comportamento, porque pode ser que a galera um pouco mais velha que não vai entender a situação que ele vai encontrar na Sauber. Acho que quem tá mais conectado entende a situação, sabe? Que vai ser, sei lá, conseguir passar do Q1 pro Q2 já vai ser já é uma coisa. Ele mostrando o serviço, sabe? O ponto vai ter tudo. Sim. Vai ter tudo. Vai ter o cara que entende, o cara que não entende, o cara que é bullying, que vai querer fazer bullying, o cara que vai ter todos os tipos de comentário. Ele tá representando um país, né? Faz tempo que a gente não tem alguém na Fórmula 1. Então, assim, vai ter gente falando bem e mal, independente do que você fizer. Falam mal do Hamilton, o cara ganhou 7, 8, era pra ter ganhado 8, ganhou 7, os caras reclamam, falam que ele não era só ganhou porque tá no melhor carro, sei lá, os caras... Tem todo... Sempre vai ter alguém reclamando. Nem Jesus agradou todo mundo. Nem Jesus. Então, a galera vai bater sim. E o importante é ele manter a cabeça fria e focar no trabalho dele. Mas essa questão geracional é importante, que eu acho que é o pessoal menos afetado pela memória afetiva do Senna. Exato, exatamente. Mas você citou Hamilton, ida do Lewis para Ferrari, como é que você vê a Ferrari nesse viés de alta, pelo menos no final do atual campeonato, chegou perto ali de brigar pelo título de construtores, e é o Hamilton, por si só já carrega um hype. Eu nunca contrataria o Hamilton para Ferrari, se eu fosse da Ferrari. Por quê? Você ia ficar com Sainz? Porque primeiro é caro. Bem caro. E eu acho que ele já não tá no prime dele.
Eu acho Do que... ponto de vista fisiológico, é inegável que ele não está no prime dele. Então eu não contrataria. Mas você é um veterano. Há maneiras de retardar o efeito da idade. Então, eu acho que assim, eu tenho certeza que eu não estou no meu prime. Que o Lucas de 30 anos, de 25 anos, em uma volta era mais rápido do que eu agora. Com certeza. Eu consigo contornar isso com experiência, com estratégia, conversando com a equipe, melhorando o setup, entendendo melhor o carro, eu consigo. Mas o Alonso também não está mais no prime dele. E o Hamilton também não está. Então, assim, eu não contrataria o Hamilton para a Ferrari, eu contrataria um outro piloto que vai chegar no prime lá dentro da Ferrari no momento certo. Ou deixaria o Sainz, por exemplo? Ou deixaria o Sainz também, porque eu acho que não é uma questão de piloto na Ferrari, é uma questão muito mais de acertar o carro. Eles mostraram agora, a hora que acertou o carro, eles brigaram pelo título de construtor. Então eu acho que o Norris e Piastri ganharam o título de construtor. Dois jovens. Dois né? jovens. Então, assim, eu apostaria num Piastri da vida, por exemplo, sendo uma Ferrari. Entendeu? No curto prazo, como é que você acha que ele vai impactar a Ferrari e vice-versa? Porque o que você coloca de não contratar até pelo dinheiro, e é um investimento hercúleo aí, Eu acho que é simplesmente o máximo que ele vai impactar é do ponto de vista de marketing. inclusive acionariamente. Sim, mas eu acho que do ponto de vista de resultado, não. Então você acha que o Leclerc vai se sobressair? Eu acho que o Leclerc vai andar na frente do Hamilton. Mas isso aí depende um pouco de várias coisas. Sim. Mas eu acho que se eu tiver que apostar em condições normais, se vai ser campeão o Leclerc ou o Hamilton, eu acho que o Leclerc tem mais chance. Interessante. Lucas, você citou o Norris e o Leclerc, aproveitando o ensejo aqui do bate-papo sobre Ferrari. A gente vê muitas vezes julgamentos, eu não diria necessariamente precipitados, mas muito baseados no que foi apresentado numa corrida X ou Y. Enfim, aquele velho ditado, você é tão bom quanto a sua última corrida. O Norris sofreu muito disso nas últimas etapas em decorrência do rendimento abissal do Verstappen e ele talvez pecando ou sendo menos combativo do que as pessoas esperavam. O Leclerc cometeu alguns erros, especialmente em 2022, quando a Ferrari estava bem ali. Como é que você vê o Norris nesse contexto de ser vidraça e não necessariamente as pedras terem razão na hora de apedrejar o piloto? Se é que você acha que elas não têm razão? Olha, eu não acompanho em detalhe a Fórmula 1. Eu acompanho porque eu gosto, mas não é uma coisa que é relevante para a minha profissão ou para o meu resultado do meu lado da Fórmula E. Então, assim, é uma coisa que eu acompanho, mas eu não sei em detalhe. Eu acho que o Norris é um excelente piloto, foi super bem treinado. Mas olhando, eu acredito que o Verstappen é outro nível de piloto em relação ao Norris. Eu acho que para o mesmo carro, o Verstappen... Mas é só braço, mental... É uma combinação, como tudo, é uma combinação, não existe... Sim, É muito difícil você segmentar os fatores, falar esse aqui é melhor naquilo. É uma combinação de fatores, né? Tipo, quem é melhor, o Djokovic ou o Federer? Não depende, na grama, no depende de uma série de outras coisas. Mas eu sou Team Federer. Então não dá para segmentar, entendeu? Então, assim, eu acho que o Verstappen hoje é um piloto muito mais completo. Eu acho que é um piloto... Ele foi um dos melhores que já existiu. Em termos de talento, em termos de disciplina, de comprometimento, de amor ao esporte, o quanto tempo ele passa no simulador. Eu acho que hoje em dia não tem igual. O Norris pode ganhar dele? Pode. Como mostrou com um carro um pouco melhor agora com a McLaren, tem chance de brigar. Mas em termos de um é tetracampeão, outro é zero. Os números falam por si só. Mas eu acho interessante explorar esse lado, né? Porque você, enquanto piloto que esteve nas principais categorias, as 3 principais do esporte a motor, Campeonato Mundial de Endurance, Fórmula E e Fórmula 1, eu fico pensando, às vezes, como que é pro piloto processar esse tipo de coisa. Tipo, não sou tão ruim quanto essa galera acha que eu sou, ou estão falando que eu sou, porque, tipo, no caso do Norris, a galera quer que ele vá dê no meio do Verstappen para se impor na pista. Não é exatamente assim, né, Lucas? Não, de jeito nenhum. Primeiro que eu acho que os fãs, como todo fã, eles têm, obviamente, uma visão muito mais simplista e muito mais e totalmente externa aos problemas, ao como as coisas funcionam. A mesma coisa se eu te perguntar como é que funciona uma máquina que produz papel, como é que é o processo de fabricação de um papel.
Você fala, pega a árvore, moe aí e sai do outro lado do papel. Obviamente, a gente nem sabe a complexidade que tem lá dentro para fazer um papel. Então é mais ou menos a mesma coisa. Quem está de fora não sabe a complexidade que é. Então, para o piloto, cabe ao esportista, cabe ao profissional relevar esse tipo de comentário e continuar focado naquilo que ele acha que vai melhorar e fazer ele melhor como piloto. Não ao público se deixar de falar ou deixar de fazer alguma coisa. Acho que isso é o dever, inclusive, do fã. O dever do esportista criar essa barreira. E é difícil para político, para pessoas publicamente expostas, né? É algo que... É uma tarefa diária, né? Você conseguir se blindar. muito difícil. E você vê os comentários, tanto que tem gente que sai do Twitter, sai do Instagram, artista tal, porque, sei lá, fez alguma coisa, recebeu lá todos os comentários negativos. Imagina a quantidade de comentário negativo que eu recebi por causa da Fórmula E. E que eu recebo até hoje. Seu amor em paz e a galera, né? Enchendo o seu saco. Qualquer coisa que eu falo no Twitter mas a Fórmula E não faz barulho. Tipo, mas tudo bem, eu tô falando aqui do US Open. A Fórmula E não faz barulho. Imagina 11 anos disso. Então, assim, você tem que ter um tough skin, né? Você tem que ter você tem que entender e não é fácil. Inclusive, principalmente quando você está vulnerável numa situação e você já está dentro daquele... Você já está vulnerável para receber aquele tipo de comentário. Quando você recebe 200, é difícil. Lucas, antes que eu tenha uma pergunta sobre outros aspectos da sua carreira aí, inclusive Brasil, esporte motor aqui no nosso país, mas para fechar a Fórmula 1, você acha que o título do Max esse ano redefine ele como piloto, dada a dificuldade com o carro? Eu acho que... Emulando o sogro dele ganhando com o terceiro carro no Campeonato de Construtores. Eu acho que Bom, bem que o Pérez não ajudou muito também, né? Eu acho que o Pérez é outro que também passou o pico dele e já tá na hora, faz tempo já. Uma coisa que eu até acho interessante, porque a Red Bull não faz essa transição, sendo que fez com os outros, todos os outros, né? eu sei, mas a Red Bull não precisa tanto disso, né? É muito pior no nível que tá, né? O saldo não fecha. Eu acho que não. Eu, como team principal, não fecharia a conta. Nada contra o Pérez, eu acho que foi excelente piloto, inclusive correu comigo. Mas não tá, mas o Prime tá fazendo erros de atenção, tipo do sinal verde, umas coisas que, assim, você claramente vê que a atenção não tá 100% lá na pista. Mas eu acho que cada título, cada conquista, você cria uma reputação, você melhora seu status, e essa vitória do Verstappen, do título, é mais uma. Mais uma que é uma das mais difíceis, talvez, porque não tinha o melhor carro no final do campeonato. Mesmo assim, venceu com uma margem boa, né? Sim. Assim, eu acho que continua mostrando que ele é um dos melhores pilotos da história. A gente falava aqui nos bastidores antes de começar a gravar, a relação com o Max, você tromba ele lá em Mônaco, como é que... A gente se encontra direto, né? A gente era vizinho de porta. Uns anos atrás, eu mudei do prédio, mas a gente continua ter uma relação muito boa. Os nossos filhos são amigos, então a gente acaba se encontrando bastante lá. Ele é um cara muito tranquilo, muito calmo, muito centrado e tal. Fácil de lidar. É fácil ter uma relação boa. Assim, não sou amigo dele, sim. Mas assim, toda vez que a gente se encontra, ele é super simpático, super legal. Nunca tive problema nenhum com ele. Diferente de outros, né, que assim, são mais estrelas. Tipo, mesmo o Hamilton. Porque o Hamilton a gente correu a vida inteira junto. Correu de kart juntos, de Fórmula 3 juntos. Se conhece há 20 anos. E é muito mais difícil de lidar, virou muito mais uma figura. E ele, sei lá, construiu um personagem do que um cara comum, assim, tipo, o Verstappen, sei lá, tomar um café no Starbucks, ele vai lá, entendeu? Hamilton não. Quais que são os seus mais brothers, seja de Fórmula 1 ou não? Olha, estoque, enfim. Você acaba encontrando por causa de filho agora bastante. Então, outro dia fui no aniversário da filha do Huckenberg, porque as nossas filhas têm a mesma idade. Então, assim, também super gente boa, mas também correu comigo de GP2 na época. Foi campeão em 2009. Foi, 2002. eu fui terceiro esse ano. O Rosberg, encontro direto lá, mas o Rosberg também é todo... ele definitivamente não faz as mesmas coisas que eu faço lá em Mônaco.
de esporte e tal. E daí tem todos os outros, o Leclerc direto, o Leclerc também é super tranquilo, encontro de vez em quando. E daí tem os pilotos de Fórmula E que moram lá, né? Tem o Evans, tem o Lotter, que mora lá, que é bem meu amigo, tem o De Vries, a gente faz a mesma academia, então a gente se encontra direto. Tem uma comunidade legal. É uma comunidade mesmo, né? Acaba que todo mundo se vê se vê nas corridas, Tromba no se café, vê, tromba no né, mercado. no lazer. E como a gente vai para as mesmas corridas e volta junto, você acaba dividindo. Ou a gente quando a gente vai de avião, a gente divide o avião. E quando a gente não vai de avião, a gente pega o mesmo voo, porque tá todo mundo saindo Do mesmo lugar e sei vai lá, pro de mesmo lugar. Berlim e voltando para lá. Então acaba se encontrando, um pega carona com o outro. Então, por mais que você não combine no dia a dia de fazer alguma coisa, você acaba encontrando amigo em comum, faz a mesma academia. Assim, é uma comunidade, assim. E lá é muito pequeno, né? Lá em Mônaco tem 10 mil pessoas. Sim. É menor que o Shopping Um bairro. Eldorado. Lucas, queria te perguntar do Brasil. Você tá aí, segue firme e forte, focado na Fórmula E. Espero que por muitos mais anos, com grandes resultados aí. Mas como é que é essas idas e vindas? Eventualmente alguma participação em corrida aqui no país? E a relação de maneira mais ampla, que até, enfim, para quem conhece, seu pai desenvolveu um trabalho muito legal aqui no Brasil e tudo mais. Olha, eu moro fora, né? Já faz 21 anos, então mais da metade da minha vida eu tô fora do Brasil. Mas gosto muito daqui, meus filhos nasceram aqui, minha família tá aqui, então eu venho nas férias, agora a gente veio para a etapa do Brasil, a gente fica por aqui. E sempre quando eu posso, tô correndo de kart, corri uma corrida do Campeonato Paulista ano passado, de kart, enfim. Mas eu não tenho nenhuma intenção de... Eu tenho a intenção de fazer mais alguns anos na Fórmula E e me aposentar na Fórmula E. Eu não tenho nenhuma intenção de voltar a fazer estoque. Nessa corrida de convidado no Porsche. Sim, exato. Esse tipo de corrida, a Porsche que virou um evento... Parabéns pro Denner, que faz um evento incrível. A Porsche Cup é sensacional com o trabalho que ele fez. Com o maior prazer. Acho que correria, né? Como tivesse uma coisa de convidado na estoque e tal. 500 milhas de kart. 500 milhas de kart a gente faz de vez em quando. Bem que a última que a gente fez deu um pouco de problema lá, depois a gente não quis mais, mas não deixamos isso pra lá. Faria as 500 milhas, a gente até discutiu com o Felipe outro dia de fazer o Desafio das Estrelas de novo, que a gente fazia de kart. Então, assim, obviamente... Por diversão, né? Eu faria, mas... Mas entra lá no kart que quero ver. Vai trazer de diversão. É diversão... Até a segunda momento, página. Mas não faria, acho que... Vim correr no Brasil igual o Felipe fez, ou o Rubinho fez, eu acho que não. Se eu voltasse um dia pro Brasil, eu preferiria ou fazer alguma outra coisa, ou ser, por exemplo, team principal de uma equipe de Fórmula E, ou trabalhar na organização do evento, ou fazer um outro tipo de uma outra função do que ser piloto. Eu acho que eu tive muita sorte de ter tido a carreira que eu tive, 20 anos de automobilismo profissional, Fórmula 1, EC, Fórmula E, poderia ter competido um ano de estoque, ter ganhado corrida, mas eu em algum momento quero começar essa minha segunda fase da minha vida. E quanto antes eu começar ela, mais chance eu tenho de ser bem sucedido também. Então não quero ficar esticando muito. Você vai ser chefe de equipe então, Lucas? É uma possibilidade. Quais são as possibilidades? Eu já fui convidado, por exemplo, para tocar uma equipe de Fórmula E. Eu, obviamente neguei, porque eu estou correndo ainda, mas assim, existem procuras para fazer isso. Eu, por exemplo, trabalharia na FIA, de repente, um tempinho para organizar, porque precisa organizar várias coisas por lá. Tá feio, né? Tem muita coisa para fazer e as pessoas lá, é um evento, é uma associação, né, uma federação muito retrógrada em vários sentidos, daria para evoluir bastante. Então, não poderia trabalhar na FIA, poderia trabalhar no evento da Corrida de São Paulo, poderia trabalhar na organização da Fórmula E. Fórmula 1 daria muito trabalho? Fórmula 1, conheço muito, sou muito... 24 corridas, hein? Sou muito amigo do Domenicali, falo com ele bastante. Mas aí seria numa atividade muito mais de administração e management do que piloto, assim, acho que... E mesmo comentador ou embaixador, assim, eu poderia até fazer uns bicos aqui e ali, mas não é uma coisa que eu gostaria de seguir como profissão, como segundo passo da minha carreira. Eu preferia ir para uma área mais de management, mais Mais administrativa. mais administrativa, né? Ali, de repente comprar uma equipe, ter uma equipe.
E sendo filho de quem és? Empreender no Brasil ou mesmo fora? O Brasil tá numa situação que não tá fácil, né? Já há um tempo, já. Até tava falando que o tal dólar a 6,10 para mim tá excelente, né? Para mim é o contrário, né? Eu teria que estar feliz, mandando coraçãozinho pro governo brasileiro, porque para mim é ótimo, né? Só que realmente é muito ruim para a população, né? Eu acho que o Brasil, infelizmente, a gente está numa situação que a chance de piorar muito é alta, assim. A inflação está subindo, a gente tá aumentando o déficit, o governo está gastando, a economia está aquecida, mas é porque o governo está gastando. Uhum. Eu acho que a gente tem uma chance boa de ter uma situação tipo uma Dilma 2, assim. O grande perigo, inclusive, está no impacto disso no esporte a motor. Então, Você citou a questão cambial, por exemplo. Essa semana a gente deve ter um anúncio da MotoGP voltando ao Brasil em Goiânia. Isso tudo está interligado, né? Total. Como é que você vê o esporte a motor no Brasil? Então, exatamente nesse contexto de que o Brasil nunca tá bom, né? O Brasil vai meio de lado. Mas assim, nesse contexto na qual a gente pode ter um risco econômico maior, obviamente as empresas patrocinam menos. Uhum. Você tem menos. Os pais ganham menos dinheiro, põe menos moleque para andar de kart, porque kart é um esporte caro. Menos gente andando de kart, tem menos gente que aprecia o motorsport, diminui a audiência de vocês, que diminui também a quantidade de patrocínio que vocês podem ter para o podcast. É todo um ecossistema que se fecha, porque o automobilismo é bem o pico do iceberg de uma função socioeconômica, né? Se acabar o automobilismo amanhã, não existe nenhum impacto muito importante para a sociedade. Não é que não tem mais comida, não é que não tem mais água. Não, o motorsport é o pico tudo bem, de tecnologia e tal, a gente está desenvolvendo, mas assim, não é uma coisa fundamental para uma sociedade. A Venezuela não tem motorsport, não é a prioridade deles fazer uma corrida de kart. A prioridade deles é ver o que eles vão comer amanhã, né? Então, assim, tá bem no topo da pirâmide. Então, assim, você tendo esse impacto econômico no Brasil ruim, a primeira coisa que some é o topo da pirâmide, que é onde a gente está. É só olhar o que aconteceu com o Pastor Maldonado e a PDVSA no automobilismo. Exato. Então, assim, é uma situação ruim. Eu espero, obviamente, para o motorsport, que é o nosso meio, é muito ruim, mas para a população como um todo. Sim. Então, o que a gente quer é que o Brasil se dê certo, que tenha mais gente praticando esporte, que a pobre ou classe média ganhe dinheiro, comece a entender o que é um automobilismo, de repente ter uma possibilidade maior, um pouquinho maior de ir lá e poder começar no kart, o moleque tem um talento ali, mas o pai... Não tem condição, né? O pai tá vendendo o almoço para comprar o jantar, nunca vai entrar no kart, mas de repente se ele consegue ali consegue fazer uma lojinha, consegue fazer uma oficininha, ele começa a poder ter a possibilidade de entrar no kart, isso melhora para todo mundo. É isso que a gente quer. E o automobilismo vive em dólar, então assim, não só o automobilismo, né? Vários setores da economia são movidos em dólar, praticamente a economia inteira, mas o Brasil sendo desvalorizado, o câmbio sendo desvalorizado, afeta todo mundo e muito mais a gente do motorsport. Lucas, muito legal falar sobre esses temas todos contigo, estamos estourando aqui o tempo já, peço desculpas até por ter alongado Imagina, eu que agradeço. Mas é sempre legal ter a sua visão sobre esses aspectos e vamos te incomodar mais vezes. Obrigado demais. Eu agradeço muito a participação e todo mundo que assistiu a gente também. Obrigado. É isso aí, galera. Entrevista especial com o Lucas de Grassi aqui na Motorsport TV Brasil no YouTube. Se inscreva, ative as notificações para acompanhar mais conteúdos como esse, além de dar o like. Valeu, falou, tchau, tchau.